Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui em mais um episódio do Pleroma e a gente queria conversar um pouquinho mais com vocês nesse dia a respeito de daquelas frases, né, daquelas conjecturas que nós podemos nos aprofundar um pouquinho mais sobre aquilo que a palavra, né, vem trazer ao nosso coração, né? A última vez nós conversamos um pouquinho sobre a questão do caindo em si, né? Na parábola do filho pródigo e aquilo é uma é um pensamento, né? Que a gente acaba tirando ali, traz outras conexões dentro do nosso coração e você acaba meditando um pouco mais a respeito daquilo, e aquilo vem transformando o seu coração, né? Hoje eu queria ler um texto com vocês para a gente poder pensar um pouquinho mais também a respeito de uma outra característica que tem escrito aqui na palavra, né? Isso está em Efésios 3. Eu vou ler a partir do versículo 16. Paulo falando assim, né? Eu oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Eu queria, em especial, que nós prestássemos atenção no versículo 18 e 19, né, que diz assim, ó, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. O que me toca o coração nesse trecho, né, é quando Paulo fala a respeito da altura, do comprimento, da largura, e ele acaba falando da profundidade do amor de Deus. Muitas vezes a gente consegue compreender alguns aspectos daquilo que foi o amor de Cristo por nossas vidas, né? A gente consegue, muitas vezes, em medidas, compreender o que é a altura, o que é um comprimento, o que é a largura, mas a profundidade a gente tem um pouco mais de dificuldade, porque quando você começa a conversar a respeito de profundidade do amor, ela entra numa perspectiva de que você precisa conhecer um pouco mais da revelação daquilo que é Jesus, daquilo que foi o amor de Deus derramado em Cristo, para que você consiga chegar cada vez mais profundo e ser transformado por essa profundidade de amor. É uma medida, eu sempre falo que é a medida imensurável, né? Às vezes a gente consegue conversar que Jesus ele foi morto pelos nossos pecados, ele foi na cruz, né? Ele derramou o seu sangue pelos nossos pecados, ele sofreu e depois ele ressuscitou. Isso são medidas mensuráveis, né? Nós conseguimos compreender isso, mas nós muitas vezes não entendemos a profundidade que isso significa, a profundidade desse sofrimento, a profundidade desse amor por nossas vidas, né? Só levando dentro de uma perspectiva assim bem pequena e bem singela, cada um de nós sabe de onde Deus nos tirou, né? Qual foi o amor de Deus
e onde ele nos alcançou, né? Onde nós estávamos, qual era a situação que a gente estava passando naquele momento, como foi que ele foi se revelando a nós como Pai de amor, né? Isso aí, como é individual a cada ser, né? A gente consegue entender um pouquinho dessa profundidade de amor, né? Nós sabemos, lendo, né, que Deus, desde o princípio, quando o homem cai, ele já no coração dele, ele já está orquestrado, né, o método e o mecanismo da remissão novamente, né, do homem. Ele fala lá mesmo em Gênesis, logo após a queda, né? Que haveria depois um homem que iria pisar a cabeça da serpente. E nós vemos isso se repetindo em todo o processo do Antigo Testamento, né? Deus gerando, né, situações de tentar fazer essa reconciliação, esse reencontro, né, do homem que havia caído por conta da questão do pecado com o próprio Deus. E nós vemos isso assim muito marcante quando existe aquele episódio de Abraão e Isaac, que Abraão está levando o seu filho, que seria o filho da promessa, né, para ser sacrificado, porque Deus pede para ele, né, você me ama mesmo, Abraão? Então vai lá e me entrega aquilo que é mais precioso para você. E Abraão, mesmo sem questionar isso, ele acaba indo, né? Entendendo que Deus tinha um propósito para todas as coisas, entendendo que eventualmente, se acontecesse mesmo de Isaac ser sacrificado, Deus podia eventualmente até ressuscitá-lo. Mas o importante ali naquela situação é que Deus segura a mão de Abraão, mesmo ele, Isaac, tendo entendimento daquilo, já era um adolescente, né? Ele não se coloca contra o pai, ele fica deitado naquela posição para ser sacrificado, e o anjo segura a mão de Abrão, né? E o que Deus fala para ele é que Deus proverá para si o cordeiro. E com o entendimento que nós temos hoje, nós conseguimos entender que Jesus é esse cordeiro, né? Que foi entregue por nossas vidas, que foi entregue para restabelecer a aliança que nós tínhamos com Deus e que ela foi quebrada em relação ao pecado. Então, nesses pequenos detalhes, nós vamos entendendo, né, a profundidade desse amor, né? Quando nós vamos conhecendo cada vez mais, entendendo, orando, meditando na palavra, né, tendo Cristo revelado, sendo revelado, né, no nosso coração, nós vamos conhecendo a plenitude de Deus, né? Mas nós vamos entendendo essa profundidade de amor que foi derramado por nossas vidas. Quando nós imaginamos Jesus ali no Getsêmani, né? Nós temos as visões sendo narradas, né? Pelos escritores do Novo Testamento, e nós imaginamos aquele sofrimento, né? Mas nós não sabemos especificamente naquele momento como Jesus, aquilo que ele estava sofrendo, né? A angústia de homem, o entendimento de saber, né? De conseguir colocar tudo aquilo para Deus, entendendo que Deus poderia livrá-lo se assim quisesse, Deus poderia agir de uma forma diferente, mas também compreendendo que aquilo era um propósito de Deus para a vida dele, se submetendo àquilo. O sofrimento era tão grande, a angústia era tão grande, o peso, né, do pecado da humanidade tão grande sobre a vida dele, que ele chegou a suar sangue, né? E muitas vezes aquelas pessoas que estavam ali ao redor também não conseguiam entender a profundidade daquilo que estava acontecendo naquele momento. Os próprios discípulos, eles não conseguiam permanecer orando com ele, né? Mesmo que fosse uma hora a mais ali para fortalecê-lo naquele momento que estava prestes a acontecer. Talvez eles não tendo ainda todo o entendimento daquilo que estava acontecendo, ou seja, conheciam a Jesus, a largura, o comprimento, a altura, conseguiam medir tudo aquilo que ele passou com eles, todos os milagres que ele estava fazendo, todas as
as maravilhas que eles viam no seu discurso, em autoridade, como ele andava, mas muitas vezes sem compreender na total significância da profundidade que foi o amor de Deus naquele momento sendo revelado através de Jesus para as próprias vidas deles que estavam ali naquele momento. Eles não conseguiam entender a magnitude daquele momento de sofrimento e angústia que Jesus estava passando. Isso é uma faceta daquilo que Paulo consegue relatar muito bem quando ele fala da profundidade, essa profundidade do amor de Deus que aquela que é derramada, que abraça os nossos corações, que nos traz para perto dele, que nos constrange novamente, mesmo quando a gente estava em situação assim caída, em situação difícil, em situação muitas vezes longe de Deus, distante. Esse amor vem nos envolvendo, né, nos mostrando que ele é o nosso Pai. Ele vai nos acolhendo, né, e falando do propósito que ele tem para as nossas vidas. Então é essa profundidade do amor de Deus que nem sempre nós conseguimos compreender, nós não conseguimos mensurar, né? E essa profundidade do amor dele a gente só vai conhecendo à medida que nós vamos, que Cristo vai sendo revelado dentro da gente, que Cristo vai sendo revelado nas relações entre os irmãos, que Cristo vai sendo revelado, porque Deus amou tanto que ele entregou o seu Filho para quê? Para que nós pudéssemos ter vida, mas que nós tivéssemos uma família, para que nós nos tornássemos filhos. Filhos de quem? De um Pai. Se Deus nos fez filhos, nós temos irmãos. Se Cristo era o unigênito e agora é o primogênito, significa que nós temos mais irmãos à mesa. E existe uma multiforme sabedoria de Deus nessa situação, que é o conhecer e nos colocar nessa circunstância de nos relacionar uns com os outros. E aprender que nesse processo nós vamos sendo lapidados e nós vamos sendo aperfeiçoados, assim como Jesus mesmo diz em João 17, Pai, façam com que eles sejam um, assim como tu e eu somos um, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Faça com que eles sejam um. Existe uma profundidade do amor de Deus que une os nossos corações e dá essa capacidade de que seres tão diferentes e divergentes muitas vezes possam estar vivendo em unidade, junto, andando em um mesmo propósito. Não necessariamente concordantes, não necessariamente que agiriam de uma mesma forma, não necessariamente de uma maneira fácil essa convivência, mas é uma convivência que vai lapidando os corações, porque Deus ama todos, né? E todas essas visões e todas essa unidade ela é importante para a manifestação do amor de Deus às pessoas que estão ao nosso redor, né? Jesus amou tanto que ele se entregou, e ele se entregou para todos aqueles que entenderam o sacrifício e compreenderam esse sacrifício. Então, nós podemos compreender também que nós temos que amar todas as pessoas que estão ao nosso redor dessa mesma forma, né? Em profundidade, assim, muitas vezes sem a reserva que nós temos de proteção uns com os outros, né? Entendendo que as minhas mazelas são tratadas com as virtudes da pessoa que está do meu lado, e que as minhas virtudes podem tratar as mazelas daquela pessoa, né? E nós podemos ser aperfeiçoados como corpo, né? Entendendo que nós somos interdependentes e principalmente dependentes totalmente de Cristo, e que esse Cristo precisa ser forjado dentro do nosso coração, e que os olhos dele começam a ser transformar a nosso modo de visão, né? Com os nossos olhos sendo abertos, né? Assim como aquela palavra, né, que estava em Isaías 61, quando ele vai ao na sinagoga, em Lucas 4, ele fala, né, o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu, né, para libertar os cativos,
dar vista aos cegos, ou seja, transformar a visão, transformar o entendimento, impor libertação, em liberdade os oprimidos, né? Então, o ministério de Jesus é aquele ministério assim que agrega, né? Que além de trazer a libertação, que seria a salvação, ele traz uma transformação de mente, traz uma transformação daquilo que é a opressão, né? Nós podemos aí viver em liberdade, independente do momento que nós estamos vivendo e da circunstância que nós estamos vivendo, mas isso é só quando nós conhecermos em profundidade a magnitude da profundidade desse amor que foi derramado sobre as nossas vidas, que é um amor que, apesar de a gente conversar a respeito dele, a gente conseguir mensurar alguns aspectos dele, que seria a cruz, a ressurreição, o sacrifício, né? Nós muitas vezes não conseguimos compreender essa profundidade, a real profundidade desse amor que nos alcançou, que nos alcança, que vai até onde nós estávamos e nos abraça com laços de amor e nos traz para perto e nos faz filhos de Deus. Nem sempre é fácil de se compreender isso, mas existe essa profundidade de amor que foi derramada por Deus através de Jesus Cristo na minha vida, na sua vida. E a gente só pode conhecer em profundidade esse amor quando nós começamos a conhecer cada vez mais Jesus. Através do Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele vai sendo revelado nas nossas vidas. A gente vai conhecendo essas facetas desse amor. A gente vai conhecendo a magnitude dessa profundidade de amor e a plenitude de Deus vai sendo revelada aos nossos corações. Que você possa alcançar essa profundidade de amor na sua vida. Muitas vezes, naturalmente, a gente consegue medir o que é o comprimento, a altura, a largura, mas a profundidade foi aquela que o coração dele alcançou a nossa miséria. O coração dele chegou no âmago do nosso ser. E nós começamos a entender que nós somos filhos de Deus. Que esse amor possa ser revelado ao seu coração. Que esse amor possa ser revelado ao meu coração todos os dias. E que nós possamos aprender a viver como filhos de Deus em unidade de corpo. Porque essa profundidade do amor de Deus também não é só uma profundidade para que eu olhe para aquela circunstância e eu fique lá olhando para as pessoas como se eu tivesse tendo a primazia só de ser filho de Deus, olhando para aqueles que estão eventualmente perdidos por não conhecerem esse amor e falarem assim para eles: ó, eu tenho, você não tem. Não é para isso que Jesus nos alcançou, não é para isso que Deus nos alcançou. Ele nos alcançou para que nós fôssemos manifestadores desse amor, para que nós manifestássemos esse amor às pessoas que estão ao nosso redor, em profundidade, que amar sem olhar quem, sem olhar muitas vezes aquilo que as pessoas estão fazendo contra nós, é tudo aquilo que ele prega, como é dar a outra face. Isso é difícil de nós compreendermos com a nossa racionalidade humana, dar a outra face. Maior aquele que serve. São situações que nós não compreendemos. Acho que a nossa compreensão daquilo que seria galardão de quem estará nos céus, como será tudo isso, ela é muito errada. Ela é muito baseada em meritocracia, em merecimento, e vai ser muito a ver com despojar, com amar, com o silêncio. Muitas pessoas que amam ao Senhor de entregar tudo, assim como aquela oferta da viúva que talvez aos olhos naturais fosse muito menor do que outras pessoas que estavam entregando a sua oferta naquele momento. Existem pessoas que na quietude possam estar fazendo tudo que elas podem fazer e se colocando, cumprindo todo o propósito que Deus tem para a vida delas, e elas conseguem compreender e experimentar
em profundidade o amor de Deus, e pode ser que essas pessoas tenham uma certa primazia entre outras que nós não entendemos, porque a nossa mentalidade ela está totalmente deturpada por valores de meritocracia, por valores de grandeza, por valores de sacrifício pessoal, como se nós precisássemos disso e fizéssemos isso para ter o reconhecimento das nossas obras e não por amor total a Deus. Então, quem conhece também a profundidade desse amor acaba andando em profundidade de amor e derramando essa profundidade do seu amor na vida das pessoas, assim como Cristo amou. Que Deus possa te abençoar, que você seja tocado, que você venha conhecer verdadeiramente essa medida imensurável que é o amor de Deus derramado sobre a sua vida. Deus abençoe você, querido.